Fala, nação rubro-negra! Fala, torcida flamenguista! Pessoal, vamos ver as reações aí do jornalista Duda Burcão, que é um torcedor nato do Vitória, e vamos escutar o próprio torcedor do Vitória falando assim, que poderia ser pelo menos 2-0. Você vê o tamanho do Flamengo, né? Vamos ver também, pessoal, que a mídia, né, do ESPN falou sobre isso. Rapidão, vamos lá. Cadê ele? Cadê ele agora? Ele foi para a rádio essa semana, a rádio com a irmã aí de vocês, falar que está no Vitória por amor, que está sendo prejudicado nas coisas dele, ele que é um abnegado. E todo mês ele recebendo o salário dele, né? Todo mês tem um salário dele lá. Todo mundo é bom e, como diz o ditado, meu capote sumiu. Cadê ele agora? Eu quero que ele bote a cara agora aí, ó. Se apresente aí para falar aí sobre essa vergonha. Uma vergonha para o futebol. Não é para o Vitória, não é para o futebol da Bahia tomar 8. Boa noite, Silva Rocha. Boa noite, bancada. Me tira uma dúvida, pai. O que é que tá faltando pro Vitória? Vender logo esse barradão, pagar a dívida e fechar as portas. Meu amigo, é sacola atrás de sacola. Pelo amor de Deus, acaba com esse sofrimento, amigo. Eu hoje assisti esse jogo com pena, sinceramente. Alexandre, Petrolina, o torcedor do Bahia. Bora Bahia, minha zorra, viu? É complicado, né? Que você toma uma goleada, né? Aí o torcedor me lembrou aqui. A seleção tomou 7, né? Na Copa do Mundo. O Bahia tomou 7 do Cruzeiro na Fonte Nova, mas já é passado, né? Já passou. A gente tá falando de hoje, de 8-0 da vergonha nacional. Viu, torcedor? Não adianta ficar relembrando as coisas. Passou. Como esse 8-0 vai passar também, né? Vai perdurar aí por um bom tempo, durante esse resto de ano todo, mas para o ano começa outro campeonato e já foi. Vida que segue. Agora aqui vai ficar marcado e o torcedor do Vitória tá cambaleando, tá ferido, sobremaneira. Bote mais um aí que eu vou votar. Vou começar aqui a votação para ver o que é que Lúcio vai dizer, o que é que Cauã vai dizer. Boa noite, Silva. Rapaz, é o seguinte. O Vitória, como deu uma entrevista, o Vitória desmontou quando o Léo Condé saiu. Carpini veio e desmontou o time do Vitória todo. O Vitória é mil vezes melhor do que esse time que tá aí hoje, rapaz. Jogar com um time desse, não. Como é que o time tá com 2-0 em casa, empata? Vai pegar o Sport, empata. Pega o Palmeiras, empata. Pega o Juventude, empata. Pelo amor de Deus. Quem aguenta com isso, rapaz? O treinador não é pegou de Vitória, não, rapaz. O treinador é tranqueiro. O cara tá tomando 3 no primeiro tempo. Volta pro segundo tempo, time aberto daquele jeito. Cadê o time pegador? Cadê os caras pra dar uma chegada? Ninguém dá uma chegada, o Flamengo toca pra um lado, toca pro outro, ninguém chega, rapaz. Time de moça da porra, esse não é o Vitória que eu conheço, não, rapaz. Joguei divisão de base de Vitória, não era assim, não. A gente era duro, meu. Eu tive que fazer jogar com os melhores. O Flamengo tem um time bom, mas vai tomar 8. No máximo 2-0. Normal, a gente aceitava 2-0. Pelo amor de Deus, boa noite, viu? Muito bem, tá engarrafado aqui de áudio, viu? Agora é hora dele. Solta o vídeo aí, vamos lá. Solta aí a vinheta do homem, rapaz. Vamos nessa. José Eduardo. Mota, você sabe o que é isso aqui, velho? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó. Você sabe o que é, ó. Ó, vou esfregar aqui, ó. Calma, rapaz. Não adianta agora você chegar e demitir o treinador como você vai fazer. Você demitiu o treinador agora que já me ligaram de dentro do vestiário. Os caras tão loucos contra você. Babando. Os caras ali odeiam o Fábio. Você tá demitindo o treinador agora e todo mundo já tá me ligando. Por isso que eu demorei de fazer esse vídeo aqui. 8! 1, 2, 3, 8! Como é que eu vou dormir, rapaz? Como é que eu vou dormir? Você não vai continuar no Vitória. Você não sabe o que eu sou capaz. Você não vai continuar no Vitória. Agora venha. Vem aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó, não é pra tomar 8 no Maracanã, não, ó. Isso aqui não é pra tomar 8 no Maracanã, não. Você tem que respeitar isso aqui. Agora eu quero ver a torcida real. A torcida real vai fazer o quê? Eu falo a real. Vai dizer que eu sou inimigo do clube, que eu sou inimigo do Vitória. Que eu quero ser presidente. Eu vou tomar a presidência.
Não adianta. Caiu o Carille agora. Eu estou dizendo que caiu. O Carille não volta mais. Caiu. Certo? Ele não volta mais. Ora! Eu botei agora que eu quero ver você. Eu quero ver você. Onde é que você tá? Atenda o telefone que eu tô te ligando. Atenda o telefone. 8. Foi a maior goleada do Brasileirão. Você já tomou 2 do CRB e agora do Flamengo dentro do Maracanã. Não dava de mão, mas não tomava 8. E agora? Saia hoje. Saia também. Saia também ou me ligue. Atenda meu telefone. Do espetáculo aqui do Maracanã nessa noite histórica. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Eu tô buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros, e nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é importante. O assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado, mas a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim, e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa, né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né? Independente do que foi falado ou não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer, e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar resposta do que no microfone. Uma sonora goleada aqui no Maracanã, histórica goleada, 8-0 do Flamengo sobre o Vitória. No próximo fim de semana, os líderes encaram aqui no Maracanã, no domingo, o Grêmio, enquanto o Vitória recebe no Barradão o Atlético Mineiro. O Grêmio, não em boa fase, longe disso, é o próximo adversário. Teve aquele 5-0, né, que o Jorge Jesus falou, 5-1. Mas ali era Libertadores. Aqui a gente tá falando de história do Brasileirão de pontos corridos. 8-0 é o primeiro, a maior goleada nos pontos corridos. Em segundo, 7-0 do Goiás sobre o Juventude em 2003. Outro 7-0 sobre o Bahia do Cruzeiro em 2003. São Paulo também venceu por 7-0 em 2004. Ou seja, já é história. É a maior goleada do Flamengo na história do Brasileirão, empatado com o jogo de 82. É muita coisa, seu Elton Serra. Foi sobre Fortaleza na ocasião. É muita coisa. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é 10-1. Quer dizer, não ficou longe em termos de diferença, né? E eu tô aqui ouvindo o que o Felipe Luiz fala, a questão de... elogiou a fome dos jogadores, né? E foi isso que eu pensei, o jogo eles estavam se divertindo, eles estavam felizes. Teve um Flamengo insaciável em campo, querendo mais tabela, mais gol. E aí sobrou pro Vitória, né? Que mesmo desfalcado, tem que ir para casa com esse chocolate. Eu acho que a gente tem que fazer uma ponderação que não... E essa ponderação aqui não vai diminuir em absolutamente nada o que o Flamengo fez no jogo. É um Vitória desorganizado, é um Vitória que sofreu 2 gols do time reserva do Palmeiras no Barradão. É um Vitória que deixou escapar um triunfo contra o lanterna do campeonato, o Sport, no Barradão também, num 2-2. E contra o Juventude, outro time na zona de rebaixamento, acabou sofrendo 2 gols também. Foram 3 empates por 2-2 em casa. Dito isso, o Flamengo se aproveitou dessa fragilidade e impôs
categoricamente a sua superioridade técnica e física, Edu, porque para roubar a bola no campo de ataque, recuperar como se fosse um time juvenil do outro lado, você tem que ter muita imposição física, e foi o que aconteceu com esse time do Felipe Luiz. Conseguiu fazer 2-0 logo cedo, e aí condiciona o jogo, né? Um time que domina a posse de bola, mais de 70% de posse de bola. Um time que começa a dominar o meio-campo. O Jorginho hoje bateu o recorde do Campeonato Brasileiro de passes certos, do Campeonato Brasileiro de 2025. Superou os 120 passes certos, é muita coisa. É mais da metade do que o Vitória trocou o jogo inteiro, o time inteiro, durante 90 minutos. Tamanho domínio do Flamengo. E aí vem os destaques individuais, né? Dentro dessa coletividade que funciona muito bem. Samuel Lino, né? Com a jogada, a gente tá vendo inclusive a conexão dele com o Pedro, ele falou sobre isso, né? Que ainda pode afinar um pouco mais. O próprio Pedro, que foi muito bem no jogo, acho que os dois destaques, inclusive, da partida individualmente, acho que além do Jorginho, né? O regente desse meio campo, mas um Flamengo que essa fome, ela se traduz, obviamente, num time que quer se impor dentro de um campeonato brasileiro onde é favorito, olhando também do ponto de vista de critérios de desempate, né, lá na frente, o saldo do Flamengo é absurdo. Edu, o Flamengo sofreu 9 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. O Vitória sofreu 8 em 90 minutos. Então mostra realmente a superioridade de um time em relação a outro. E você respeita o adversário da forma como o Flamengo fez, atacando o tempo inteiro. Colocando em prática toda a superioridade que a gente coloca em teoria com relação ao elenco que tem. Então, quando o Flamengo consegue acelerar, quando o Flamengo consegue ser um time que se impõe diante do adversário, eu tô falando do Vitória, poderia ter sido qualquer outro, qualquer mesmo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue ser superior. E por isso tem esse saldo absurdo, tem esse ataque de mais de 2 gols, agora mais de 2 gols por jogo, uma defesa que praticamente não sofre dentro do Campeonato Brasileiro e que crava esse recorde. E a gente pode falar de marcas numéricas ou marcas que ficam também, cicatrizes, né, que ficam do lado do Vitória e do lado do Flamengo, do próprio Pedro, né? Ele até fala sobre isso, ele tenta fugir um pouco do assunto com relação ao que viveu com o Felipe Luiz e que eu acho que ele dá uma resposta dentro de campo espetacular. É uma vitória histórica, é uma derrota histórica também, de um time que foi muito superior durante 90 minutos. E o árbitro sentiu isso, né, Edu? Terminou antes dos 45 no primeiro tempo e terminou os 45 no segundo tempo. Tamanha superioridade do Flamengo. Nem precisou de acréscimos, né, para consolidar uma vitória histórica. Me fez lembrar aquele áudio do Everton Silva. Você vai lembrar, era lateral do Boa Vista, que toma uma derrota importante do Flamengo. Ele que tinha sido campeão pelo Flamengo em 2009, né? E aí ele fala, pô, você não entende nem o que os caras falam. A Arrasca entra no 3, pula uma casa, que os caras vão falando que você nem sabe. E é essa impressão que me deu. Os caras do Vitória ali completamente perdidos, né? A ponto do Lucas Arcanjo ter feito defesa importante, o Lucas Halter tirou uma bola em cima da linha. Quer dizer, poderia ter sido mais ainda. E isso que impressiona, né? Fica até difícil destacar individualmente. A gente pode citar o Pedro, que foi o dono da bola no hat-trick, né? Levou a bola para casa, inclusive, né? E a gente tem números do Pedro na tela, profissão camisa 9... É o maior artilheiro do Maracanã, né? Passou dos 100 gols do novo Maracanã. 3 gols na noite de hoje, 1 assistência, 7 finalizações, 4 no alvo. Grandes chances foram 3, 16 ações na área rival. É isso, né? Até no linha de passe o pessoal estava brincando. E de repente, se o Ancelotti tivesse divulgado a lista amanhã, talvez o Pedro entrasse. Agora... daqui a pouco a gente vai falar da lista, inclusive. Se machucar um titular ali, um centroavante da seleção brasileira, o Pedro tá aí, né? Pedindo passagem. Já tinha marcado contra o Internacional, um jogo de Libertadores. Aliás, ele marcou 3 gols contra o Internacional, né? Porque tinha marcado 2 no Campeonato Brasileiro e 1 também na Libertadores. De lá pra cá, né? Aquela... jogo contra o Bahia, a volta da Copa do Mundo de Clubes, que foi aquele jogo contra o Fluminense, que ele entrou e fez 1-0, passou em branco durante todo esse tempo até fazer os 2 gols contra o Internacional.
O recorte dos últimos 3 jogos, claro, é positivo, né, Edu? Mas eu acho que traz uma rota de crescimento, uma evolução de um jogador que passou muito tempo lesionado, que teve que brigar agora por uma posição de titular, e eu acho que ainda está brigando, né? Eu acho que nos últimos 3 jogos ele tem demonstrado que é o titular dessa equipe, é o 9, é um cara que, inclusive, mostrou o que o Felipe Luiz pede tanto, né? Marcação, pressão, o Arrascaeta também, inclusive. Indo abafar a saída de bola, aquele quarteto, né? O Arrascaeta, os 2 pontas, né? O Plata de um lado fazendo isso, o Samuel Lino do outro, e o próprio Pedro, né? Tentando pressionar a defesa adversária, roubando a bola no campo de ataque, forçando o erro do Vitória. Então acho que esse conjunto ajuda também a fazer com que ele evolua individualmente, né? Porque o coletivo vai ajudá-lo demais. E o curioso, né, Elton? No ataque. O curioso é que ele não é titular no Flamengo absoluto. Na Libertadores, o Felipe optou pelo Bruno Henrique, né? Você tem briga aí, né? Então, como eu falei. É como eu falei, eu acho que é um jogador que, nesse momento, briga por posição, mas pra mim, eu não tenho dúvidas. É o melhor jogador da posição no futebol brasileiro. A gente pode discutir se pressiona mais, pressiona menos, mas o cara se torna o artilheiro do Maracanã. O cara que passou tanto tempo lesionado e faz os gols com os recursos que ele mostrou nesse... Deu elástico, cavadinha, drible de corpo. Ele foi realmente um jogador que se espera dele, né? Principalmente com a bola. Foi o grande destaque junto com o Samuel Lino, sim, Edu. Nos números, o Samuel Lino até tem mais participações em gols, mas eu acho que Pedro ele consegue mostrar que é um 9, aquele 9 que qualquer time gostaria de ter. E eu não falo só do futebol brasileiro, não. Vamos ver Samuel Lino, então. Põe na tela pra gente falar do outro destaque no ataque. Ele não tinha marcado nenhuma vez pelo Flamengo, né? Fez o primeiro gol dele com a camisa do Mengão, como ele disse, e logo o segundo. Então, fez 2 gols, foram 3 assistências do Samu, como ele é chamado também. Líder nesse quesito. 3 chances criadas, líder também. 3 finalizações no alvo, completou um drible e 9 ações na área rival. Este foi o ranking até o momento em que ele foi substituído aos 18 do segundo tempo. É curioso que ele ainda não havia marcado, né, Elton? Mas já caiu nas graças da torcida, da exigente torcida rubro-negra, do Felipe Luiz. Ele chegando titular absoluto, né? E parece ter sido uma instrução clara, né, Edu? O Vitória começa o jogo com o Lucas Braga na lateral direita. Um cara que é meia, atacante, né? Joga mais à frente. Com tantos desfalques, o Carille colocou o Lucas Braga como lateral. E o Eric fazendo ali uma proteção a ele, né? Uma dupla ali pelo lado direito da defesa do Vitória. Então ataca o Samuel Lino por ali, em cima de um jogador que não é da posição. Ele já faz isso com laterais de ofício, né? Imagina quem tá improvisado por ali. Então acabou sendo o grande destaque para mim, do ponto de vista coletivo até, porque foram 3 assistências, né? Então acho que coletivamente ele foi muito bem, o Pedro com hat-trick e uma assistência, mas... e aí vem a questão da individualidade também, né? 3 gols, mas pro coletivo ele funcionou melhor. E o Arrascaeta também, né? 2 assistências e 1 gol pro Arrascaeta, a gente não pode deixar também o uruguaio de fora. Mas o Samuel Lino, sim, acaba cada vez mais, né, sendo importante. E foi importante também, um parêntese rápido, o Alexandro acabou se lesionando, uma dúvida inclusive para o Ancelotti, e... Quando entra o Vinha, que é um jogador que talvez seja um pouco mais ofensivo que o Alexandro, o Samuel Lino cresceu ainda mais, né? Porque teve alguém por ali, pelo lado esquerdo, para ajudar a abrir a defesa adversária. Então acabou sendo, sim, um dos grandes destaques dessa partida. Alexandro, que saiu logo no começo do jogo, né? Fez um tratamento com gelo, vira dúvida para o Flamengo e para a seleção brasileira, assim como o Joelinton, que também saiu machucado. Já já a gente fala mais de seleção brasileira. Agora, Elton, você falou do Arrascaeta e impressiona, né, como o banco também é rico. O Alexandro sai, entra o Vinha, aí entra Bruno Henrique, aí entra Carrascal no lugar do Arrascaeta. É um banco. Ainda tinha Everton Cebolinha, o De La Cruz voltou a jogar. É muita opção que tem o Flamengo, né? Luiz Araújo, que entrou e fez gol, né? É verdade, Luiz Araújo. É muita opção. Quer dizer, é um elenco muito rico, né? Mas parece que a alma desse time... Ainda tem o Pulgar, que vai voltar, né? O Felipe Luiz falou sobre isso. Só que a alma do time tá ali. A gente tem ali um trio de meio de campo que é espetacular, né? O Saul com o Jorginho deu muito certo, servindo o Arrascaeta ali na frente. Eles saem jogando, saem armando, né? É impressionante como... a gente pode chamar uma dupla, né?
Saul e Jorginho, com essa dupla deu certo. E eu acho que não sai mais, né? É claro que a gente vai voltar àquela história de o Flamengo tem um time titular de 17 jogadores. Ah, mas só jogam 11. O calendário do futebol brasileiro, que o Flamengo tá reclamando, inclusive, né, das mudanças da CBF, você ter 16, 17 jogadores que seriam titulares tranquilamente dessa equipe é um luxo. Então o Bruno Henrique entrar e fazer o gol de pênalti. O De La Cruz, né, recuperado, tendo mais chances, 20 minutos em campo. O Carrascal, contratado, e é uma boa opção também, do meio pra frente entrou no lugar do Arrascaeta, e se fala muito, né, desse cara pra funcionar ali como meia quando o Arrascaeta não tiver condições. Então você tem mais um jogador pra essa posição. O Luiz Araújo, cara das bolas paradas, mas também da finalização da entrada da área, foi importante também. Então a gente tá falando de um elenco, e a gente não tá citando aqui, não é, Edu? O Emerson Royal não entrou, o Danilo não entrou, o Everton Cebolinha não entrou, o Alaciano, né, que tem entrado bem nos jogos, inclusive. Então é um elenco muito forte, né? O Pulgar vai ter que esperar um pouquinho, ou talvez aí, que nem o Pedro, né? Vai ter que lutar muito para voltar para essa equipe titular. Mas vai ter muitas oportunidades, porque o calendário permite que isso aconteça. Então é um Flamengo muito forte para as duas competições. Caiu na Copa do Brasil, mas tem a Libertadores e o Brasileiro como favoritaço para chegar à decisão da Libertadores e para conquistar o título brasileiro. É isso, mas no encalço do Flamengo, aquela briga. Só brincadeiras à parte, estava aqui dando risada desse primeiro aí, né, que reagiu aí, que a gente reagiu. Duda Bulcão, ele é torcedor do Vitória, ele é aqui da Bahia também, eu sou da Bahia. Cara, e ele é assim, ele é um torcedor nato, acho que ele quer ter algum cargo dentro do Vitória. E realmente ele é torcedor, mas, cara, vocês viram a reação dele, a impotência, né, que o cara fica quando toma uma goleada dessa, porque, cara, eu me coloco assim, cara, se fosse ao contrário, a gente não estaria nem aqui conversando, trazendo vídeo, porque é vergonhoso, cara, é vergonhoso, mas se eu fosse torcedor do Vitória, eu dizia, rapaz, foi 8. Mas se vocês forem olhar, o Flamengo a todo momento respeitou a Vitória. A partir do momento que ele ia pra cima para fazer gol, ele estava respeitando. Seria ruim se ele ficasse ali tocando bola, dando firula, né? Como muitos jogadores fazem. Não, o Flamengo, Felipe Luiz, colocou o time pra cima. Não, ali 2-0 no primeiro tempo. Se fosse outro treinador, no segundo tempo dizia, ai, mais um e vamos só cadenciar. Não, continuou. Meu amigo, eu até tava conversando aqui com o camarada aqui. Velho, vai ser 10, vai ser 12, vai ser horrível. Só que chegou uma hora que eu pensei assim, acho que o Flamengo agora quando fez o 7, ele deu uma aliviada, porque também já, cara, absurdo, 36 saldo de gol, cara. 9 gols, 36 saldo de gol. É brincadeira, rapaz. É brincadeira, rapaz. Como o Elton falou, os gols que o Flamengo tomou são 9 gols. Ele fez 8 no Vitória. Imagine. É muita. Pra mim, o Flamengo já é campeão brasileiro, cara. Pode dar faixa aí. Só uma tragédia mesmo pro Flamengo não ser campeão. Não tem como. Só uma coisa muito assim esquisita. Que time, velho. Cara, eu acho assim. O Ancelotti errou. Na boa. O Ancelotti errou. Pô, deixar Pedro de fora, Samuel Lino, pô. Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. Com todo respeito ao Ancelotti, Pedro é o maior e o melhor centroavante. Não tô falando aqui porque o Flamengo não. Tô falando de se não fosse o Flamengo, Pedro é o melhor atacante. Se fosse o Pedro tivesse em qualquer outro time dizendo Pedro é o melhor atacante. Não faz sentido, pô. Olha aquele gol que Pedro fez que o Lino rola pra ele. Olha o domínio de Pedro, velho. Ele tava de costa, ele domina, cara. É muito rápido. Ele é grande, 1,85 m, mas ele é rápido. Ele domina de costa com a perna esquerda, já gira o corpo, a bola vai ficar perto do pé dele. Ele ajusta o corpo para trás para deixar alinhado com o ângulo para chutar a bola pro gol. O segundo gol, aquele elástico, velho. Como bem falei, qual centroavante, camisa 9, alto, que é grande, pô, é forte, que vai dar um elástico daquele, que vai ter essa habilidade. Ancelotti, abra o olho, Ancelotti, abra o olho, seu Carleto. O senhor é o melhor
foi o melhor lá na Champions League, mas o senhor está vacilando aqui. Pedro e São Melino nessa seleção urgente. Urgente. Não é por causa do jogo de ontem, não. É recorrente. Pedro fez 2 gols contra o Internacional. Isso ninguém fala. Pedro vem fazendo gols sempre aí e não é titular. Ah, mas não vai porque não é titular. Não, pegue os números. Pegue os números. Só ontem foram 3. Enfim, né? A seleção é dele, ele que manda. Mas na minha opinião, Pedro e São Melino na seleção. Vamos fazer esse movimento aí, pessoal. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Por agora é só. Estamos de volta aí mais tarde, lá para 1 hora, 2 horas, com mais um videozinho, se Deus quiser. E obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto. E vai, Mengão.